O filme se inicia num cenário futurista de 2018, onde o mundo enfrenta leis draconianas de controle populacional. Ter mais de um filho é considerado um crime grave. É neste ambiente apocalíptico que conhecemos John e Karen, um casal determinado a desafiar as regras e garantir um futuro para seu segundo filho. Eles decidem fugir para o México, esperando encontrar liberdade além da fronteira. Para realizar a fuga, eles precisam superar vários obstáculos. O primeiro desafio é passar pelos postos de controle fronteiriços, onde todos são rigorosamente inspecionados. John e Karen têm códigos de barras tatuados nos braços, um sistema de identificação obrigatório nesse novo mundo. Durante a inspeção, suas bagagens são revistadas e Karen é submetida a um scanner corporal, um procedimento padrão para detectar gravidez. O plano parece estar funcionando, até que um dos oficiais nota que Karen usa um colete especial para enganar o scanner. Nesse momento, o casal é forçado a fugir desesperadamente, enquanto são perseguidos pelos guardas. Em um ato de sacrifício para proteger Karen, John permite que seja capturado, dando a ela a chance de continuar a fuga. John é então levado para a Fortaleza, uma prisão subterrânea de segurança máxima, localizada no árido deserto. Durante o transporte, é revelado que ele enfrentará 31 anos de confinamento. A situação é ainda mais dolorosa para John, pois seu primeiro filho faleceu logo após o nascimento, e a esperança de uma nova vida com o segundo filho o tornava ainda mais determinado a fugir. Ao chegar à prisão, John é introduzido a um mundo frio e calculista. Uma voz robótica o guia até uma máquina que implanta um chip em seu estômago. Esse chip não só serve como identificador, mas também força os prisioneiros a obedecerem às regras, marcadas por linhas amarelas e vermelhas pintadas no chão da prisão. Atravessar a linha amarela causa dor intensa, enquanto ultrapassar a linha vermelha resulta em morte instantânea. Um dos prisioneiros, sofrendo de claustrofobia, ultrapassa a linha vermelha em um surto de desespero e morre diante de todos. Na cela que John vai compartilhar, ele conhece Nino, um jovem também recém-chegado. A cela, projetada para 2, já abriga 3 pessoas. Um dos ocupantes tenta intimidar John e Nino, exigindo pagamento para que possam permanecer. Sob a ameaça de violência por um comparsa perigoso, o clima na cela torna-se tenso. Durante a noite na prisão, um dos prisioneiros, um homem careca, tenta coagir Nino a acompanhá-lo sob a cobertura da escuridão. Nino, mantendo sua integridade, ignora o pedido e todos se recolhem para dormir. Nesse momento, John começa a ter sonhos com sua namorada, sem saber que a prisão possui tecnologia avançada capaz de monitorar os pensamentos dos detentos. Quando os guardas detectam o conteúdo proibido de seus sonhos, eles ativam o chip implantado em John, punindo-o por violar as regras. Na manhã seguinte, a rotina de trabalho se inicia e John encontra um homem que, após tentar fugir, teve sua memória apagada e agora serve os outros prisioneiros como um zumbi. Durante o trabalho, gritos de socorro ecoam pelos corredores. Ao investigar, John descobre que o careca e seu amigo estavam tentando atacar Nino. Apesar da presença de muitos prisioneiros, apenas John intervém para ajudar. Rapidamente, o robô que controla a segurança da prisão intervém, separando-os e confinando-os em uma cela onde só podem ficar em pé, como forma de punição. Eles só serão liberados quando Nino identificar quem iniciou a briga. O agressor ameaça Nino de morte caso ele fale, levando John a sacrificar-se novamente, assumindo a culpa para proteger o amigo. Por esse ato, o diretor da prisão, Paul, convoca John ao seu escritório. Lá, John descobre que um de seus colegas de cela é próximo ao diretor e atua como seu assistente pessoal. Durante a conversa, Paul revela o passado militar de John nas Boinas Negras, enfatizando seu status como um dos melhores soldados. Paul adverte John a não se considerar acima das regras e revela que Karen foi capturada tentando cruzar a fronteira, deixando claro que ela está agora sob custódia. De volta ao pátio durante o almoço, John pressiona seu colega para descobrir onde estão detidas as mulheres. Apesar da resistência inicial, acaba cedendo e fornece a informação desejada. A cena muda para Karen em sua cela, onde uma colega prisioneira, grávida, expressa seu temor sobre o destino de seu bebê. Ambas compartilham o desejo de ser mães,
mas enfrentam a cruel realidade de que seus filhos serão tirados delas. Quando chega a hora do parto, a colega de Karen resiste, mas é levada à força para o centro médico, deixando um clima de desesperança e impotência. John se envolve numa briga feroz com um presidiário que vinha importunando Nino. A disputa se intensifica e acaba levando-os para uma ponte dentro do complexo prisional. Enquanto lutam, a ponte começa a se estreitar perigosamente, mas John, reunindo forças, consegue dominar seu adversário, deixando-o em uma situação precária na beirada da ponte. O diretor da prisão, observando a cena, ordena a John que termine o serviço e mate o homem. Desafiando as ordens, John opta por salvar o rival, uma decisão que eleva seu status entre os prisioneiros. Os detentos começam a gritar seu nome em uma espécie de adulação, transformando-o em uma figura lendária dentro da fortaleza. No entanto, o diretor, descontente com a atitude de John, manda ativar a máquina que controla os chips implantados nos presos. O homem que John salvou acaba tendo seu estômago explodido pela ativação do chip, e o tumulto se generaliza, forçando todos a retornarem às suas celas. Em meio ao caos, John consegue recolher o chip do homem morto e, antes de ser levado ao isolamento, entrega-o a Nino como um gesto de confiança e camaradagem. Na tentativa de dobrar o espírito rebelde de John, os guardas trazem Karen e tentam forçá-la a convencê-lo a se submeter. Quando ele se recusa, os guardas o submetem a uma tortura severa numa máquina que provoca alucinações terríveis por 3 dias. Durante esse período, o diretor Poe propõe a Karen uma troca macabra. Ela pode acabar com a tortura de John se concordarem acompanhá-lo. Relutante, mas desesperada para salvar seu marido, Karen cede à chantagem. John é retirado da máquina, mas o dano já está feito. Ele foi submetido a um procedimento de apagamento de memórias e agora vagueia como um zumbi, um homem sem passado nem identidade. Enquanto isso, Karen, aproveitando seu conhecimento militar e tecnológico, tenta bolar um plano para salvar John. Ela descobre que o diretor Poe, ligado a cabos e aparentemente parte máquina, não é totalmente humano. Ela aprende que Poe foi o produto de experimentos inumanos, o filho de uma prisioneira que teve seu bebê arrancado para testes na mesma fortaleza. Em um momento de distração, Karen arma uma cilada para Poe, fingindo oferecer-lhe uma bebida, mas é na verdade um plano para deixá-lo inconsciente. Sua intenção é acessar a cabine de controle e possivelmente reverter a condição de John. O plano é arriscado, e enquanto ela manobra cautelosamente, o desespero e a urgência da situação a impulsionam a agir antes que seja tarde demais. Aproveitando a inconsciência temporária do diretor Poe, Karen se arrisca até a cabine de controle da prisão, onde acessa o computador central. Utilizando a tecnologia de manipulação de sonhos da instalação, ela projeta um cenário de sonho em que resgata John de um estado de zumbi, simbolizado por um poço profundo de onde ele precisa ser puxado para a realidade. O procedimento parece estar funcionando, e Karen quase completa a missão antes de ser interrompida, forçada a sair para evitar a suspeita do diretor. No entanto, sua intervenção foi o suficiente para reverter a condição de John, que desperta após 4 meses desde a tortura. Neste período, muita coisa mudou, incluindo o fato de que Karen está prestes a dar à luz e agora vive sob a custódia de Poe. Consciente novamente, John descobre a nova situação de Karen e se desespera para escapar e salvá-la. Ele pede ajuda a um colega chamado Abraham para manter contato com ela. Quando Karen descobre que John está recuperado, ela decide ajudar ativamente em sua fuga. Ela rouba um diamante que Poe guarda, que secretamente contém um mapa da prisão. Ao mesmo tempo, John quer desativar o chip implantado nele que causa dor e pode explodir. Um colega de cela, apelidado de Óculos por sua habilidade técnica, se oferece para ajudar. Óculos desmonta o chip e estuda suas partes, mas adverte que a remoção é arriscada devido à sensibilidade do dispositivo. Mesmo assim, ele se compromete a buscar uma solução. Karen encontra Abraham e entrega o diamante a ele. Inicialmente relutante, Abraham concorda em ajudar depois que Karen expõe que Poe nunca planejou libertá-la, apenas a estava utilizando. Abraham
e alguns outros prisioneiros examinam o mapa para planejar a fuga de John. Eles quase são pegos, mas John intervém a tempo de evitar que sejam descobertos. No dia seguinte, Abraham consegue devolver o diamante sem que Paul perceba, mas o mapa sofreu danos, e ele se culpa para proteger Karen. Paul, tentando solidificar seu controle sobre Karen, pede que ela se divorcie de John e forme uma família com ele, incluindo ficar com o bebê. Ele dá a Karen 24 horas para decidir, prometendo libertar John se ela aceitar sua proposta. Mais tarde, um dos prisioneiros, que é especialista em tecnologia, descobre uma maneira de remover os chips implantados nos detentos, já que esses dispositivos contêm componentes magnéticos que podem ser extraídos com o uso de um ímã externo. No entanto, antes de aplicarem essa técnica em todos, precisam testá-la em alguém. O careca se oferece como voluntário, com a condição de que John o ajude a escapar da prisão. O processo é bem sucedido, embora extremamente doloroso. Com a técnica validada, John seria o próximo a passar pelo procedimento, mas surge um problema. O prisioneiro que realizou o procedimento também possui um chip, e é o único que realmente sabe como manipular o ímã corretamente. Abram se oferece para ajudar a remover o chip do especialista, mas John hesita inicialmente devido a traumas passados de uma missão militar falha que custou a vida de todos os seus homens. Encorajado por seus colegas de cela que preferem arriscar a vida tentando a fuga a permanecer na prisão, John aceita liderar o grupo na fuga, incluindo Nino, o careca, Abraham e o especialista em tecnologia. Enquanto isso, o diretor da prisão, Paul, está em seu escritório escrevendo a carta que deveria libertar John, sem saber que o sistema de vigilância, controlado por um robô, já detectou um plano de fuga. Coincidentemente, é nesse momento que John e seu grupo colocam seu plano em prática. Eles colocam todos os chips removidos dentro das tubulações e simulam uma briga para ativar o protocolo antiviolência do robô, que aciona os chips e faz as tubulações explodirem, criando uma rota de fuga. Paul, percebendo a fuga, convence o robô a lhe devolver o controle da prisão. Ele ativa clones assassinos e libera um vapor tóxico nas tubulações, forçando o grupo a voltar. O careca tenta se entregar para salvar os outros, mas acaba sendo morto pelo grupo em um ato desesperado de sobrevivência. Eles conseguem neutralizar um dos androides e obtêm uma arma para combater os outros. Enquanto isso, Abraham, que estava tentando resgatar Karen no escritório de Paul, é surpreendido e morto pelo diretor, que agora está ciente de toda a situação. A batalha dos prisioneiros se intensifica, mas eles encontram uma plataforma que os leva diretamente ao escritório de Paul, evitando as câmeras de segurança. Ao chegarem lá, eles ameaçam Paul com as armas obtidas, mas a cena que encontram é desoladora. John vê o corpo de Abraham e percebe que Karen não conseguiu escapar. John exige saber sobre o paradeiro de sua esposa e descobre, com horror, que ela está no centro cirúrgico, prestes a ser submetida a uma cirurgia onde só o bebê sobreviverá. Paul, tentando manipular John, propõe um acordo para salvá-la. John deve se render. Indeciso, mas ainda desafiador, John recusa a proposta de Paul. Percebendo o risco que corre, Paul ordena ao robô que cancele a operação. Contudo, o robô, agora revelando-se a verdadeira autoridade no local, desobedece e elimina Paul. O cara de óculos rapidamente deduz que o robô está no controle e propõe destruí-lo para salvar a situação. John e Nino arrastam o robô até a sala de controle, onde John começa a digitar códigos para desativá-lo. No momento crítico, antes de John conseguir finalizar o processo, androides irrompem na sala e disparam contra ele. Por sorte, John resiste o suficiente para completar a desativação do robô, desligando todos os sistemas de segurança da prisão. Com o controle agora em suas mãos, John instrui Nino a procurar um caminhão para a fuga enquanto ele vai ao encontro de Karen. Cada um toma seu caminho, e John, sem muita dificuldade, encontra Karen. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, a Fortaleza, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora, vamos continuar, e juntos, eles correm para a liberdade. Parece que tudo está resolvido, mas o robô, numa última tentativa de obstrução, reativa-se. Ainda assim, eles conseguem fugir e atravessam a fronteira. Com a adrenalina da fuga diminuindo,
O casal se prepara para o nascimento do bebê em um ambiente mais tranquilo, mas o perigo ainda ronda. Nino, dando privacidade ao casal, se afasta, apenas para notar que o caminhão, misteriosamente, liga sozinho e começa a se mover. John reage rapidamente e atira várias vezes no veículo, provocando um incêndio. O caminhão, descontrolado, desvia e explode perto de onde Karen estava. John, devastado e incrédulo, busca desesperadamente por sua esposa e filho entre os destroços, até que um choro de bebê o guia até eles. Aproximando-se cautelosamente, ele encontra Karen viva, segurando seu recém-nascido. Apesar do caos e da perda iminente, eles estão seguros, e John finalmente tem sua família unida, o sonho pelo qual tanto lutou. E é assim que o filme se encerra.